Você já se perguntou o que pode estar além daquilo que vemos? Que histórias sombrias podem estar escondidas nas sombras das fotografias e nos segredos mais profundos do paranormal? Hoje, vamos explorar histórias assustadoras e mistérios inexplicáveis que vão fazer você questionar a linha entre o real e o sobrenatural. Desde silhuetas de entidades demoníacas que aparecem de maneira inexplicável em fotos tiradas por um simples clique, até fantasmas de entes queridos que parecem voltar para nos observar, como no caso da garotinha e a avó falecida. E o que dizer do cão demoníaco que se esconde nas sombras, observando aqueles que nunca souberam que estavam sendo vigiados? Prepare-se para entrar no mundo das histórias mais aterrorizantes e inexplicáveis das fotografias. Bem-vindo à Rádio Terror FM. Considere se inscrever e deixar o like para ouvir mais histórias de terror como esta. Deixe um comentário abaixo sobre algum relato ou algo interessante sobre este assunto. A história da foto de Joe e sua esposa, o cão demoníaco. Joe e sua esposa estavam em uma festa sofisticada, bem vestidos e felizes, celebrando um momento especial em sua vida. A festa estava sendo realizada em uma elegante mansão, e tudo parecia perfeito. Uma noite de diversão, risadas e boa companhia. Quando o evento chegou ao fim, o casal decidiu tirar uma foto para guardar aquele momento em sua memória. Eles estavam perto da janela, com as luzes suaves refletindo sobre eles, criando uma atmosfera encantadora. Joe, de terno, e sua esposa, com um elegante vestido, estavam sorrindo e posando para a foto, sem saber o que estava prestes a ser registrado. A câmera foi posicionada, o flash disparou, e a foto foi tirada. Nada parecia fora do normal naquele instante. Eles olharam para a foto e se sentiram felizes com a lembrança daquele dia. Porém, quando a imagem foi revelada, um detalhe aterrorizante apareceu. Na foto, tudo parecia normal à primeira vista. Joe e sua esposa estavam lindamente vestidos, sorrindo, e o cenário da festa parecia ser exatamente como haviam lembrado. No entanto, quando observaram mais de perto, um detalhe perturbador foi notado. Logo acima do ombro de Joe, uma silhueta sombria de um cachorro demoníaco estava visivelmente presente, como se estivesse pairando sobre ele, com olhos brilhantes e uma expressão ameaçadora. A criatura parecia não fazer parte da cena, como se fosse uma presença extradimensional, uma entidade maligna que havia se infiltrado no momento de felicidade do casal. O cachorro não estava visível a olho nu durante a festa. Nenhuma pessoa no evento havia notado qualquer animal estranho ou comportamento incomum. A figura do cão, com seu olhar penetrante e presença opressiva, parecia completamente fora de lugar, e foi algo que ninguém conseguia explicar. Ao verem a imagem, Joe e sua esposa ficaram profundamente assustados. Eles não sabiam o que fazer com a foto e começaram a se perguntar se a entidade representada ali era uma manifestação de algo maligno que estava se aproximando de suas vidas. A foto foi compartilhada entre amigos e conhecidos e logo se espalhou pela internet, gerando debates sobre o significado daquela figura. Alguns sugeriram que o cachorro era um Hellhound, cão do inferno, uma criatura mitológica frequentemente associada a presságios de morte ou acontecimentos negativos. Outros acreditaram que a foto poderia ser uma manifestação de um espírito maligno que se aproveitava da boa energia do evento para se infiltrar na vida do casal. De acordo com muitas crenças populares e lendas urbanas, cães demoníacos são frequentemente associados a espíritos malignos, entidades do mal ou até mesmo portais entre o mundo físico e o inferno. Na mitologia, o Hellhound é visto como um presságio de morte ou destruição, muitas vezes aparecendo antes de grandes tragédias. O fato de o cão estar acima do ombro de Joe é interpretado por alguns como um símbolo de que a entidade estava
observando-o ou se preparando para afetar sua vida, o que acrescenta uma camada extra de mistério e tensão à história. Apesar das inúmeras discussões sobre o que a foto realmente significa, não há uma explicação conclusiva. Alguns céticos afirmam que a imagem pode ser apenas um jogo de luzes, uma falha na exposição da foto ou até um truque fotográfico que criaria a ilusão da presença do cão. No entanto, para aqueles que acreditam em fenômenos paranormais, a imagem permanece como uma prova de que algo sobrenatural se manifestou naquele momento. A foto continua sendo um mistério não resolvido, com muitos questionando se realmente capturou a presença de uma entidade demoníaca, ou se tudo não passa de um simples acaso ou manipulação. O fantasma no banco de trás, o caso de Mabel Chinnery. Nos anos 1950, na Inglaterra, uma mulher chamada Mabel Chinnery viveu uma experiência aterrorizante que se tornou um dos casos paranormais mais famosos já registrados. Tudo começou com uma simples visita ao cemitério para homenagear o marido falecido, mas terminou com uma foto assustadora que desafia explicações até hoje. Naquele dia, Mabel decidiu visitar o túmulo de seu falecido marido, que havia morrido poucos anos antes. Para acompanhá-la, levou sua mãe e juntas seguiram de carro até o cemitério. O clima era tranquilo e as duas mulheres conversavam sobre lembranças do homem que tanto amavam. Para registrar o momento, Mabel trouxe uma câmera e decidiu tirar algumas fotos do cemitério e da visita, como uma forma de recordar a homenagem. Depois de passar algum tempo junto ao túmulo, mãe e filha voltaram para o carro e se prepararam para ir embora. Foi então que Mabel resolveu tirar mais algumas fotos. Enquanto sua mãe já estava sentada no carro, Mabel pegou a câmera e tirou uma foto dela, que estava sentada no banco do passageiro da frente. A viagem de volta transcorreu sem incidentes, e a fotografia acabou esquecida até o momento em que o filme foi revelado. Dias depois, ao buscar as fotos reveladas, Mabel ficou chocada com o que viu. Na imagem, sua mãe estava no banco do passageiro exatamente como esperado, mas no banco de trás do carro, sentado como se estivesse sendo levado junto na viagem, havia um homem. O que tornou tudo ainda mais assustador foi que a figura não era um estranho. Mabel reconheceu imediatamente o homem. Era seu falecido marido. A foto gerou grande repercussão. Muitas pessoas que a viram ficaram arrepiadas, pois o rosto do homem era nítido e idêntico ao do falecido marido de Mabel. A imagem foi examinada por especialistas, mas nunca se encontrou uma explicação convincente para a aparição. Não havia ninguém no banco de trás quando a foto foi tirada, e a possibilidade de uma dupla exposição foi descartada, já que a câmera usada por Mabel era relativamente simples e não permitia esse tipo de erro. Com o tempo, a foto se tornou uma das evidências mais intrigantes da possível existência de fantasmas. Alguns acreditam que o marido de Mabel ainda estava presente de alguma forma, acompanhando sua esposa, mesmo após a morte. Outros defendem que tudo pode ter sido um efeito de luz ou uma ilusão óptica. Até hoje, o caso de Mabel Chinnery permanece sem explicação definitiva. A fotografia continua sendo um dos registros mais conhecidos de aparições fantasmagóricas, usada como exemplo por pesquisadores do paranormal. Seria uma manifestação real do espírito de seu marido ou apenas uma coincidência inexplicável? E você, o que acha? Comente abaixo. Silhuetas na estrada. O mistério da Zombie Road. No interior do Missouri, há uma estrada cercada de mistérios chamada Zombie Road. Apesar do nome, ela não tem uma conexão direta com zumbis, mas sim com estranhos avistamentos de sombras e aparições fantasmagóricas. Muitos dizem que, ao cair da noite, figuras sombrias aparecem entre as árvores ou no meio da estrada, observando silenciosamente quem se atreve a passar por ali.
Em uma noite de outono, um grupo de 4 amigos, Jake, Lisa, Mark e Emily, decidiu explorar a estrada. Fãs de histórias de terror, eles queriam provar que tudo não passava de lenda. Levaram câmeras, lanternas e um gravador de áudio na esperança de capturar algo paranormal. Durante a noite, caminharam pela estrada, tirando fotos aleatórias e gravando vídeos. Não viram nada além da floresta densa e o asfalto gasto pela passagem do tempo. Algumas vezes tiveram a sensação de estarem sendo observados, mas atribuíam isso ao nervosismo. Depois de algumas horas sem encontrar nada de anormal, desistiram e voltaram para casa, convencidos de que as histórias eram exageradas. No dia seguinte, Mark levou o filme para ser revelado. Quando pegou as fotos, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele chamou os amigos imediatamente. Reunidos em sua casa, todos ficaram em choque ao ver as imagens. Embora a estrada estivesse vazia na noite anterior, as fotos mostravam silhuetas humanas no meio da estrada e entre as árvores. Algumas eram apenas sombras indefinidas, mas outras pareciam claramente figuras encapuzadas, com rostos ocultos na escuridão, como se tivesse estado ali o tempo todo. A experiência deixou todos aterrorizados. Lisa, a mais cética do grupo, tentou encontrar uma explicação lógica, talvez um problema na revelação ou algum efeito estranho da luz. Desde aquele dia, nenhum deles voltou a Zombie Road. Alguns dizem que o que capturaram eram espíritos, presos naquele lugar. Outros acreditam que despertaram algo que não deveria ser perturbado. Seja como for, as fotos permaneceram como prova de que, naquela noite, eles não estavam sozinhos na estrada. A história da fotovó e a neta. Em um dia aparentemente normal, uma garotinha de 2 anos estava brincando na casa de sua família. Seus pais, querendo registrar o momento de alegria da filha, tiraram uma foto dela com o celular. No entanto, ao olhar a imagem mais tarde, algo assustador foi descoberto. Na foto, a garotinha estava sorrindo alegremente, como se nada estivesse fora do comum. Porém, ao fundo, por trás da menina, aparecia um olho brilhante, uma silhueta humana parcialmente visível e a figura de uma mulher, com traços familiares. A princípio, a imagem parecia apenas uma falha na foto, mas ao olhar com mais atenção, percebe-se que o rosto não pertencia a nenhuma pessoa viva no momento. Era a avó da menina, que havia falecido anos antes da foto ser tirada. A história se torna ainda mais inquietante quando se descobre que a avó da garotinha faleceu em 1990 e a foto foi tirada muitos anos depois, quando a menina já tinha 2 anos de idade, o que sugere que a imagem foi registrada entre 1992 e 1995, dependendo de quando a criança nasceu. O mais impressionante é que os especialistas em fotos paranormais que analisaram a imagem garantiram que a foto não era uma montagem. Nenhuma manipulação digital ou truque fotográfico poderia ter criado o efeito estranho que aparece na imagem. O mistério ficou ainda mais profundo quando uma foto anterior de quando a avó ainda estava viva foi encontrada. Essa foto, tirada muitos anos antes da morte da senhora, mostrou-a com a mesma roupa que parecia estar usando na imagem com a netinha. A avó falecida, aparentemente, visita a neta de algum modo, o que levantou questões sobre a possibilidade de espíritos ou almas continuarem a manter laços com os entes queridos, mesmo após a morte. A ideia de que a avó pode ter retornado, de alguma forma, seja como um espírito protetor, ou apenas em um momento de carinho, deixou muitas pessoas perplexas. A foto vó e a neta continua a ser um dos casos mais misteriosos de aparições de entes falecidos em fotos. Para os crentes no sobrenatural, é um exemplo claro de como a presença de um espírito pode se manifestar de maneiras inesperadas, enquanto para os céticos é mais uma coincidência ou falha fotográfica.
Ainda assim, a imagem continua a levantar discussões sobre o que acontece após a morte e se nossos entes queridos realmente podem voltar para nos visitar em algum nível espiritual. Se você acredita em fenômenos paranormais, a foto certamente é uma evidência intrigante, enquanto para os outros, a explicação racional ainda é a mais plausível. O fantasma da loja de brinquedos, Toys R Us. A loja de brinquedos Toys R Us, em Sunnyvale, Califórnia, foi palco de uma das histórias de assombração mais famosas dos Estados Unidos. Durante anos, funcionários e clientes relataram atividades paranormais, desde brinquedos que se moviam sozinhos até aparições inexplicáveis. Mas o que realmente assustou a todos foi a história por trás dessas ocorrências. O fantasma de um homem chamado Johnny Johnson. Acredita-se que o espírito que assombra a loja seja Johnny Johnson, um ex-empregado da fazenda que existia no local antes da construção da loja. No século XIX, o terreno era uma grande plantação pertencente à família Murphy, e Johnny trabalhava como ajudante de tarefas rurais. Diz a lenda que Johnny era apaixonado por Elizabeth Murphy, filha do proprietário da fazenda. Porém, seu amor nunca foi correspondido. Além disso, ele sofria de encefalite, o que causava convulsões e comportamentos estranhos. Um dia, enquanto cortava lenha com um machado, Johnny acidentalmente se feriu gravemente e morreu desangrado no local onde a loja seria construída mais de um século depois. Desde então, acredita-se que seu espírito permaneceu preso naquele terreno, vagando entre as prateleiras e corredores da Toys R Us. Desde a inauguração da loja, diversos relatos sobrenaturais começaram a surgir. Brinquedos se moviam sozinhos, especialmente bonecas e carrinhos que eram encontrados fora das embalagens. Vozes sussurrantes eram ouvidas quando ninguém mais estava por perto. Objetos caíam misteriosamente das prateleiras, sem explicação lógica. Alguns funcionários relataram sentir um toque frio em seus ombros ou cabelos sendo puxados levemente. Durante a noite, quando a loja estava vazia, sensores de movimento acionavam alarmes sem motivo aparente. A fama do fantasma ficou tão grande que até mesmo a famosa médium Sylvia Brown foi chamada para investigar. Durante uma sessão espírita dentro da loja, ela alegou ter entrado em contato com Johnny Johnson, que disse ainda esperar por Elizabeth, sem perceber que já havia morrido.